No dia 10 de janeiro de 1938, Branca de Neve e os Sete Anões chegava aos cinemas aqui do Brasil. E para comemorar esses 88 anos do filme em solo brasileiro, assista comigo Branca de Neve e os Sete Anões, o primeiro longa-metragem de animação da história. E cá entre nós, será que esse filme é bom mesmo? Mas antes, olá, eu sou a Karina Freitas e esse daqui é o Sereiano. E me conta aqui embaixo se você já assistiu esse clássico da Disney ou se você vai assistir pela primeira vez aqui comigo. E aproveite e me siga nas minhas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela para vocês. Eu também posto por lá. E agora, sem grandes enrolações, bora pro vídeo. O filme começa com aquele clássico livro de contos de fadas abrindo, meio que dizendo, sentem-se que é a hora da história. Eu sempre achei essa parte como um abraço quentinho, sabe? Então o narrador, ele lê o prólogo pra gente ter o contexto da história e também entender o que está vindo por aí. Ele basicamente fala sobre a vaidade da rainha e dela querer ser a mais bela de todas. E que estava tudo bem quando o espelho dizia para ela que ela era a mais bela de todas. Mas no momento em que ele disse que era outra pessoa, então temos o primeiro contato com o espelho mágico e com a rainha também. E o espelho fala para a rainha que ela de fato é muito bonita, isso é incontestável, mas que existia alguém mais encantadora que ela. E que isso a tornaria mais bela. E sem saber quem era essa pessoa mais bela que ela não cogitou duas vezes antes de falar. Pior para ela, porque ela já tinha o plano de colocar um fim nessa pessoa. Pior para ela. Revela seu nome. E então ela questiona para o espelho, quem é essa pessoa mais bela que eu? Lábios como a rosa, cabelos como o ébano, pele branca como a neve. E ela já, Branca de Neve. E foi a partir desse momento que a Branca de Neve passou a usar trapos, né? Vestidos rasgados e surrados, e a fazer as tarefas do castelo também. Então era ela que limpava o castelo todo. E então conhecemos ela, a mais bela de todas, Branca de Neve. E de fato mostra ela usando trapos e esfregando as escadas, e sonhando com um dia em que ela seria finalmente feliz. E então conhecemos um príncipe entrando no castelo, fazendo ali um dueto com a Branca de Neve, que foge dele. Eu assustei? Espere! Eu sempre me perguntei o que um príncipe de outro reino estaria fazendo para estar andando e cantando no reino da Branca de Neve. E sabe o que é legal? Existia uma cena no roteiro que seria uma extensão daquela cena do espelho, logo após ele falar que a Branca de Neve era a mais bela. E ele iria falar para a rainha que o príncipe estava a caminho do castelo para pedir a mão da Branca de Neve em casamento. Parece que era um combinado entre os reinos. E então cortaria para a Branca de Neve no poço, conversando e cantando com os passarinhos, e ela diria o seguinte: um dia eu serei feliz, pois um dia o príncipe virá. Um dia voltaremos a nos ver. E então o príncipe iria chegar, iria estranhar ela estar usando aquelas roupas, mas iria reconhecer ela. E ele falaria: é ela, minha amada. E então ele vai falar com ela que iria ficar toda envergonhada por ela estar vestida daquele jeito. E ele já daria um beijo nela nessa cena, o que seria um pouquinho antes dela correr para o castelo. E ela foge do castelo porque a Rainha Má tinha proibido ela de ter contato. Então ela corre porque ela tem medo, sabe? Então o que dá a entender com essa cena que foi cortada é que ela e o príncipe já haviam sido prometidos na infância e que eles se conheciam ali, já sabia um da existência do outro e que seria uma forma de unir os reinos, algo bem parecido com a princesa Aurora e o príncipe Felipe. E toda essa interação da Branca com o príncipe seria assistido pela Rainha Má. Então ela ficaria ali com um misto de inveja e ciúmes, porque mesmo a Branca estando toda surrada, o príncipe a reconheceu como a princesa. Bom, algumas cenas do príncipe foram cortadas porque era muito difícil e caro animar um homem bonito, mas é possível ver os esboços no Disney Plus.
Depois de avistar a Branca de Neve com o príncipe, a rainha viu que a única forma que ela tinha de ser a mais bela de todas novamente era colocando um fim na vida da Branca de Neve. Então ela contrata um caçador e, para garantir que ele de fato fosse fazer o serviço, pediu que trouxessem o coração da Branca de Neve para ela. O que é extremamente simbólico, né, se você for parar para pensar. Já que a beleza da Branca de Neve, ela é uma junção da sua beleza física com o seu bom coração. Então toda a sua inocência, bondade, pureza faz com que ela se torne a mais bela de todas. Tudo que a rainha não era. Então, para ela pedir o coração da Branca de Neve, seria como ela ter tudo aquilo que faz a Branca de Neve ser a mais bela de todas. Ou se você for olhar pelo lado sombrio, né, o conto original, onde a rainha ela come o coração, seria como se ela estivesse se transformando, consumindo tudo aquilo que faz a Branca de Neve ser bela. Ela pediu o coração por isso, porque ela queria ter a beleza da Branca de Neve para ela. Bom, o caçador ele não consegue matar a Branca de Neve e manda ela fugir. E para levar a prova que a rainha havia pedido, ele arranca o coração de um cervo. A Branca de Neve, mesmo apavorada, ela corre floresta dentro, porque na cabeça dela, o caçador deixou sim ela fugir, mas ele podia mudar de ideia e ir atrás dela a qualquer momento e terminar o serviço. E então nós temos essa cena pavorosa, onde ela começa a enxergar rostos nas árvores, como se estivesse assustando ela. E então ela desmaia, e quando acorda, ela recebe a ajuda dos animais. E mesmo depois de sofrer todo esse trauma, ela se mantém positiva, ela é super gentil e ainda sonha com uma vida feliz. Eu acho essa cena dela conversando com os animais muito fofa, porque mostra muito a inocência dela de realmente acreditar que os animais iriam ajudá-la. E de fato eles ajudam. Ela fala para eles que ela precisava de um lugar para dormir à noite, né? Que ela não podia dormir no chão ou dormir no ninho. E são eles quem leva ela para a casa dos anões. Com certeza eles sabiam que os anões iriam ajudá-la. Eu sinto muito. Eu não queria assustar vocês. Ao chegar na casa dos anões, está uma bagunça só. E como ela encontra roupas espalhadas e essas roupas são pequenininhas, ela deduz que são crianças que moram lá. E como a casa está uma bagunça, ela deduz que são crianças órfãos, né? Até porque um adulto não iria deixar a casa naquelas condições. Então a Branca de Neve, ela pensa, talvez se eu limpar essa casa antes deles chegarem, talvez eles me deixem ficar. Se nós limparmos a casa, talvez eu possa ficar aqui. Vocês entenderam que a Branca, ela limpou a casa daquelas crianças para convencê-los a deixar com que ela more com eles? Até porque a Branca de Neve, ela não tinha um lugar para voltar. Então ela viu ali uma oportunidade de conseguir moradia e comida. E eu estou reforçando isso porque eu vejo algumas críticas em volta da Branca de Neve e parece que ela simplesmente acordou em um belo dia no castelo, pegou as coisas dela, desistiu de ser princesa e viu que o destino da vida dela era limpar a casa dos anões, que ela queria viver para limpar a casa de Sete Machos. Sendo que não foi assim. Ela é uma sobrevivente e fez o que eu acho que qualquer pessoa sensata faria, né? Principalmente se você está morando na casa de alguém de favor. Isso sem contar que a vida dela no castelo não era muito diferente da vida dela na casa dos anões, né? Já que era ela que limpava o castelo todo. Enfim, ela tem a ajuda dos animais, então ela acaba delegando a função de cada um ali e ela basicamente fica com a parte de varrer e de supervisionar toda a limpeza. E eu sou a varreteira. E com essa cena, não foi difícil de imaginar o porquê que as pessoas lá em 1937 ficaram maravilhados com esse filme. Toda essa cena, ela é muito delicada, é muito bicho, e só de imaginar que eles fizeram tudo isso à mão, né? É a arte na sua mais pura forma, que mesmo 80 anos depois, a gente assiste e consegue ver que ainda é muito bonito. E então conhecemos os donos da casa, né? Que são os anões, e a gente vê que eles são mineradores e estão voltando para casa depois de mais um fim de expediente. Então nós temos os anões voltando para casa e a casa toda limpa e tem até comida no fogo, mas a Branca de Neve e os animais estão exaustos, né? Então eles decidem descansar nas camas dos anões. Os anões, eles percebem que alguém entrou na casa antes mesmo de entrar nela, né? Até porque as luzes estão acesas e tem fumaça saindo da chaminé.
É muito bonitinho o momento em que ela olha para cada um deles e acerta o nome deles, e eles mostrando, né, o porquê se chamam daquele jeito. Oh, você deve ser o Zangado. E mesmo com a casa toda limpa e comida no fogo, o Zangado, ele não gosta que a Branca de Neve está ali e manda ela embora. Ela pede para eles não mandá-la embora, porque senão a rainha iria matá-la. E eles falam que a rainha, ela é má e feiticeira, ou seja, mostrando que o reino ali sabe que a rainha má é má. Esta rainha. A rainha é perversa, é perigosa. Ela é uma feiticeira. E aí chegou o momento da Branca de Neve vender o seu peixe, né? Então ela fala que se ela ficar, ela pode cozinhar, ela pode limpar, tudo isso em troca de moradia. De novo, ela faz o que qualquer pessoa sensata faria, né? Em troca de moradia e de ajuda também. E então voltamos para o castelo, onde a rainha está de frente ao espelho, segurando a sua caixa, que está guardando até então o coração da Branca de Neve. E ela pergunta para o espelho: e agora, quem é a mais bela de todas? E o espelho responde algo que deixa ela surpresa, né? Já que ele fala que a mais bela de todas era a Branca de Neve, que estava hospedada na casa dos anões e que era um coração de um bicho que ela guardava dentro daquela caixa. Coração de um bicho? Então fui traída. E então a rainha, decidida que ela própria iria colocar o fim na vida da Branca de Neve, ela desce as escadas para preparar a sua poção de transformação, né? Onde ela precisa se disfarçar. E então a gente tem, né, a bruxa horrenta, né? Essa bruxa que, não vou enganar não, me deixava com medinho. O perfeito disfarce. Em paralelo, nós temos a Branca de Neve dançando meio que uma quadrilha ali com os anões, como se ela não tivesse quase sido morta na noite anterior. E contando a história de como ela se apaixonou pelo príncipe. E então nós temos ali a Branca de Neve fazendo uma oração para dormir. E é muito bonitinho porque ela pede realmente para proteger os 7 anões, que os sonhos dela se realize e que o Zangado passe a gostar dela. Muito fofa. Voltamos, né, para o castelo, onde a rainha já está daquela forma, em estado de putrefação. E ela está envenenando a maçã, certa de que o seu plano dará certo. E detalhe que ela não estava indo apenas matar a Branca de Neve. Não, ela estava indo colocar a Branca em um sono profundo para ela ser sepultada viva e morrer lentamente quando estivesse enterrada. Olha só que horror. Os anões pensarão que está morta. Será sepultada viva. A caminho do barco fica claro que ela fez muitas outras vítimas, né? Já que tem crânios e ossos espalhados por toda aquela área do castelo. E eu acho que pode ser outras pessoas que também eram mais belas que ela, então ela botava fim em todas elas. Tem até um esqueleto ali de alguém que pode ter ficado ali por um bom tempo antes de morrer. Eu sei que existe teorias de que era o caçador, né? Que ela mandou matar depois dele enganá-la. Mas eu acho que não, porque o tempo entre os acontecimentos é muito curto. Já que a Branca de Neve ela foi quase morta pelo caçador na noite anterior da Rainha Má se transformar na Bruxa Velha. Então tudo isso, o filme da Branca de Neve se passa em poucos dias. Então eu não acredito que o caçador iria virar esqueleto já, né? Ele iria ser corpo, entenderam? Tanto que quando ela descobre que o caçador enganou ela e que aquele coração era na verdade de um bicho, ela já em seguida desce as escadas para preparar a poção de transformar ela e na poção de envenenar a maçã. Então meio que não deu tempo dela matar o caçador para ele já estar no estado do esqueleto. Então eu tenho para mim de que é o pai da Branca de Neve, mas o que vocês acham? Voltamos para a Branca de Neve, agora já era o dia seguinte e ela estava preparando uma torta, quando de repente... Assim, as chances de eu comer qualquer coisa dado por essa velha, assim, zero. Os animais, eles percebem que tem algo de estranho com aquela velha, até porque os urubus, eles estão atentos ao que está acontecendo, sabe? Eles já estão esperando uma morte acontecer. Os urubus, eles já se alimentam do corpo, né? Da carne morta. Então dizem que onde há urubus, há morte.
E como ali existia os urubus olhando aquela situação, os animais já estavam atentos de que alguma coisa iria acontecer. Então, são os animais que saem correndo para avisar os anões de que alguma coisa estava errado. A rainha, naquela sua forma de velha, ela finge passar mal, e é nesse momento que a Branca de Neve vai ajudar ela e deixa ela entrar na casa. A velha oferece a maçã para a Branca de Neve, dizendo que ela realiza qualquer desejo, e a Branca de Neve, ela deseja que o príncipe a leve para o castelo e que eles possam viver felizes para sempre. A Branca de Neve, ela morde a maçã e a gente não vê ela caindo no chão, né? Tudo que a gente tem é a mão dela no chão e a maçã rolando. Mas quem fica descrevendo o que ela vai sentir é a rainha. Então ela fica falando, ela vai sufocar. Ela vai descrevendo com uma satisfação muito, muito bizarra. Ela vai sufocar. Vai paralisar. Os anões, eles chegam até a casa e começam a perseguir a velha. E ela fica encurralada no precipício. E quem está acima dela? Os urubus. Os urubus, eles não ficaram ali perto da Branca de Neve, né? Do corpo da Branca de Neve. Porque eu acho que eles já sabiam que quem iria morrer era a rainha. Os urubus estavam aguardando a morte da rainha. Sempre foi da rainha. Por isso que eles perseguiram ela também. E quando o raio cai lá e ela acaba caindo do precipício, enfim, acaba morrendo, aparece os urubus descendo porque eles iriam se alimentar do cadáver dela. E então nós temos o velório da princesa, né? Todos eles estão muito tristes porque eles acreditam que não conseguiram proteger ela. E aí vem, né, as bizarrices, né? A Branca de Neve, ela estava tão linda no seu leito de morte que os anões não tiveram coragem de enterrá-la. Então, se fosse feio, podia, né? Então eles deixaram o corpo da princesa descansando em um caixão de ouro e cristal. E vocês repararam que está escrito Branca de Neve no caixão? O príncipe que estava à procura da Branca de Neve ouviu falar que havia o corpo de uma linda menina descansando na floresta e ele, enfim, achou que poderia ser ela, foi lá conferir, de fato era ela, e ele resolveu dar um beijo de despedida nela. Sim, eu sei que há muitas polêmicas em relação a esse beijo, e as pessoas falam sobre o não consentimento, né, dele beijar ela sem a permissão dela, sendo que a minha questão com esse beijo não é nem isso. Porque, teoricamente, a Branca de Neve, ela estava morta, né? Você não tem como pedir consentimento para um corpo. A minha questão é ele simplesmente beijar um morto, né? Mas eu não sou esse tipo de pessoa, eu sou aquela que realmente abraça o lúdico, acredita no conto de fadas que está sendo apresentado ali pra gente. Ele é o amor verdadeiro dela, porque se não fosse, ele não despertaria ela, né? Ela continuaria dormindo eternamente. E depois desse beijo, a Branca de Neve, ela tem o seu sonho realizado, já que ela desejava que o príncipe aparecesse, levasse ela para o castelo e que tivesse uma vida feliz para sempre. E só nos resta acreditar que ela de fato foi muito feliz. E é assim que termina a história de uma princesa que é duramente criticada por ser uma vítima. E mesmo com medo e sozinha, ela deu um jeito de sobreviver apenas sendo gentil. E assim terminou o filme. Me conta aqui embaixo se vocês acham que ele é um filme que envelheceu muito bem. Eu acredito que sim, não consigo problematizar muitas questões nesse filme. Claro, né, algumas coisas ficaram datadas, se a gente fosse refazer, teria que corrigir algumas coisas e tudo, mas nada que envolva a Branca de Neve sonhar com um príncipe, sonhar com uma família e querer viver feliz para sempre com o seu amor. Não vejo nada de errado em relação a isso. E eu gostaria muito de saber quais são as opiniões de vocês. E também vamos ter um live action aí, né, que talvez vá mudar algumas coisas, né? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vejo vocês no próximo e tchau!